Fala aí, doutor. Hoje recebendo uma médica pediatra. Estou aqui com a doutora Isabela Schwingel Guarda. Falei Schwingel de um jeito engraçado, né? O sobrenome alemão. Diferente. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, prazer. Nossa, o prazer é meu. E até eu tava comentando, né, aqui nos bastidores, que acho que já te vi no pronto-socorro em algum momento. Mas, olha, aqui em Pato Branco é assim, eu ando nos lugares, o pessoal já me reconhece que me viu lá no PA, atendendo os até pequenos. Porque você é coordenadora, né, até anotei aqui, coordenadora da residência médica pediátrica e coordenadora do pronto-socorro da Policlínica Pato Branco, Isso, né? sou coordenadora da parte da pediatria daí. Da parte da pediatria. Coordeno ali a escala dos pediatras. Que legal. Bom, não tem, né? Quem é pai e mãe e vê um pediatra já pensa, em tal dia, em tal momento. Já lembra. Mas que bom. E a questão da pediatria afetiva, a gente percebe que ela está atrelada à sua história de vida, né? Desde sempre você teve orientação dos seus pais, né? Para essa questão de que o estudo é algo que vai te trazer algo bom e se você pode cuidar do outro, que é algo que nasce em você, que faz parte de você, é o que te faz feliz. Foi isso que te fez escolher a pediatria? Sim, foi bem assim, é engraçado, assim. Sabe que, como eu sou prof, então a gente convive muito com os acadêmicos e eles têm muito essa insegurança de escolher a área. O que eu vou fazer? E eles sempre me perguntam, prof, como é que tu escolheu a pediatria? Então eu tô sempre pensando, relembrando isso. E foi algo que é muito natural mesmo, assim, né? Eu sempre fui guiada para esse cuidado e aos pouquinhos, quando eu fui me envolvendo e me vendo pediatra, e foi natural eu escolher essa área. Eu sentia que através dela, realmente eu poderia fazer a diferença, realmente eu poderia cuidar, tá dentro da família. Então, assim, é uma área que faz todo sentido para mim, faz todo sentido na minha vida, trabalhar com a família e com os pequenos. Que gostoso. Acho que tem muito a ver também com esse lado mais do lúdico, né? Você gosta muito dessa parte de fantasia, de imaginação? Eu gosto, eu sou bem... a gente fala, né? Eu sou um espírito mais infantilizado, assim, sou bem criança, sou bem espontânea, divertida, não sou muito engessadinha, assim, sou bem do livre e admiro na criança essa espontaneidade, essa imaginação, eu sempre gosto dessa parte da fantasia. Então, aos pouquinhos, eu percebi que na pediatria também eu teria isso, né? Sem aquela seriedade que muitas áreas da medicina impõem. Na pediatria, não, é tudo diferente. É outro ritmo, a gente consegue levar de um jeito mais leve o atendimento também. Que legal. Ao mesmo tempo, a gente olha, percebe assim, eu como mãe, né, dizer que o médico pediatra parece que é aquele que tá sempre de plantão, tá sempre disponível, tá sempre respondendo pai e mãe. É isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Apesar, assim, que cada vez mais a gente tem se conscientizado que o médico também precisa de cuidados, né? Eu acho que é importante a gente lembrar disso, que é um ser humano que tem uma família, que tem um lar e que também tem que se voltar para isso, porque a gente vê que na medicina, a medicina absorve muito da tua vida. Então, às vezes, você se vê envolto em trabalho. E eu percebo que se você não se atentar a isso, às vezes você se deixa de lado, tua saúde, teu bem-estar. Então, eu tento manter um equilíbrio. Dizer que é fácil, não é. Porque, querendo ou não, criança é assim. Não se tem horário para ficar doente, não se tem momento que a mãe vai precisar de uma atenção tua. Então, muitas vezes a gente fica um pouquinho mais à disposição mesmo. Os plantões aí rodam, né? Sempre vai ter um pediatra, que no nosso hospital tem 2 escalas de pediatra, então sempre vai ter um pediatra lá no hospital disponível. Então, isso existe bastante. Mas eu também tento manter o outro lado da vida equilibrado. Nossa, eu tava aqui pensando que acho que esse é uma das especialidades que... Mas assim, meu Deus, eu preciso de um pediatra, né? Eu preciso de um pediatra e sair correndo para o hospital e, enfim. E aquele momento ali com a consulta, como é que você lida, assim, com a tensão mesmo, porque normalmente, já que você trabalha, né, atua e até coordena a parte de pronto-socorro, né? Normalmente o pai e mãe que chega lá com uma criança no pronto-socorro tá num momento tenso. Ou a criança tá com febre, ou ela caiu, ou se cortou, ou tá vomitando, ou tá, enfim, né? Ela tá com alguma coisa muito tensa. Como é que se lida com essa expectativa, assim, exacerbada, essa preocupação dos pais, para dar essa atenção para a criança e fazer o que é necessário? Eu acho que esse é o maior desafio, assim, da pediatria, na minha visão.
que eu sinto? Muitas vezes a família, nessa situação que tu relatou, numa situação assim, se sente fragilizada, se sente exposta, né? Naquele momento tá precisando, tá tenso, tá nervoso, tá preocupado, isso é natural, né? Eu sempre falo, ali é o bem mais precioso daquela família, é a criança. Então, para ele, aquele momento é o momento mais difícil. E para ti, como pediatra, tu tá ali fazendo o teu trabalho. Então, assim, tu lidar com isso é um desafio. Às vezes, um pouquinho complicado você equilibrar essa expectativa da família, essa preocupação da família com o que a criança realmente necessita. Porque a gente tem que levar em consideração aquilo que o livro ensina, aquilo que a gente tem de experiência médica, e não se deixar levar pelo momento, né? Então, pensar no paciente. Eu penso sempre assim. Vou te dar um exemplo para tu entender. Sim, muito bom. Chega lá uma criança no pronto-socorro, nariz escorrendo. Aí a criança tá com uma tosse, um resfriado e chega no pronto-socorro. Eu, como médica, preciso avaliar aquilo clinicamente, escutar, fazer a anamnese, escutar o pai, escutar a mãe, entender o que está acontecendo, os sinais, os sintomas, examinar, ver o que eu encontro no corpinho da criança e eu vou formular uma hipótese diagnóstica, vou chegar na minha ideia. Aí eu tenho que tratar conforme o protocolo para aquilo ali, o que é o melhor para o paciente, conforme os estudos trazem que aquilo é o melhor. Aí, às vezes, a família tem uma expectativa um pouquinho diferente. Por exemplo, se a criança está com um quadro viral, um resfriado, não tem por que eu estar fazendo exames que vão causar mais dano para a criança, ou entrar com medicamentos que podem causar dano, por exemplo, um antibiótico sem necessidade. Então, a gente tem o princípio médico de não infringir o mal para o paciente. Uhum. Então, nesses casos, eu tenho que dar uma seguradinha e equilibrar o que o meu paciente precisa e o que a família tem de expectativa. Então, isso não é fácil. Lidar com essa situação em alguns momentos, porque para a família, muitas vezes, pode ser algo realmente muito grande, mas eu tenho que fazer o ponto de equilíbrio, né? Com o que realmente necessita e o que não, e o que pode trazer mal para o paciente. E também saber identificar no meio disso os casos mais graves, saber lidar com o sentimento da família frente àquele caso mais complicadinho, que requer mais atenção. Então, realmente é um jogo de cintura mesmo. Uhum. É um jogo de cintura, mas eu acho que com o tempo a gente vai pegando o feeling, como lidar, como você conseguir ser firme, ser correto, mas ao mesmo tempo não atingir aquela família, não trazer algum desconforto naquele momento, amparar, né? Porque a gente precisa acolher, amparar os sentimentos, mas fazer a parte médica correta também, né? Tem mais uma questão nesse ponto que acontece com qualquer área da medicina, mas eu acho que na pediatria isso é mais marcante. 2 linhas. Uma é aquele paciente íntimo seu que vai no seu consultório. Você pega no nascimento e vai todo mês até 1 ano e depois cada 3 meses. Mas você conhece ele desde a hora que saiu da barriga da mamãe. Uhum. E tem o pacientinho de pronto-socorro que você nunca viu na vida, que você vai conhecer diante de pais tensos, né? Como é lidar com essa diferença de relação? Assim? É muito diferente. O que eu vejo, assim, no consultório, a família cria confiança em ti. O que tu falar, tá ok, eles vão entender. Tu vai falar, vamos segurar isso aqui, vamos observar. Beleza, doutora, eles criaram essa relação contigo. Agora, no PS, a família nunca te viu, tu é uma estranha muitas vezes ali. E aí tu tenta passar essas orientações, às vezes eles se sentem inseguros. Isso é normal, se você chega para conhece um estranho, né, naquele momento, às vezes você não tem tanta confiança. Ainda mais numa situação de dificuldade mesmo ali, que a criança tá doentinha. Então, isso é um pouquinho complicado. Às vezes a gente tenta, o máximo que eu tento, trazer informação. Explicar. Uhum. Eu acho que a gente vive na era da informação. Não é mais que nem antigamente que o médico falava, é isso e ponto. Não, tu explica, olha, é isso, isso, isso e isso. Uhum. Então, a gente vai fazer dessa forma aqui. Tenta mostrar através do conhecimento para que aquela família assimile e entenda o que está acontecendo. Eu acho que se você explicar bem, a família consegue compreender, sabe? Uhum. Mas realmente tem que ter bastante jogo de cintura. E qual que é a tua técnica, assim, para conseguir muita informação num curto espaço de tempo? Porque vocês também atuam com uma lista, né? No pronto-socorro tem sempre bastante gente aguardando, né? E... Bom, quem tem plano de saúde sabe, a criança ficou doente, corre para o pronto-socorro direto do hospital, vai ter sempre um médico de plantão e vai resolver, né? Uhum. Se é um fim de semana, por exemplo, né? Esse é o caminho sempre, né, que o pai faz. Como que você consegue, num curto espaço de tempo, ali na consulta, que você tem que fazer fluir, né, o fluxo,
conseguir o máximo de informação para atender bem aquele paciente. Tu tem que focar. Eu sempre, assim, no pronto-socorro não é o momento de você espalhar as informações. Tu tem que ir no que está acontecendo naquele momento. Eu sempre falo, consulta de pronto-socorro é consulta de pronto-socorro. Consulta de consultório, de puericultura, de segmento, é consulta de consultório. Então, no PS, foca no que está acontecendo naquele momento, no problema do momento. Aquilo que aconteceu lá, outras situações, não relacionadas, tu escuta, acolhe, mas você não foca tanto naquilo. Tu tem que focar naquilo que o paciente está precisando no momento. Aí eu sempre falo, como é que está o acompanhamento? Está fazendo o segmento de rotina para que o paciente consiga fazer esse acompanhamento ambulatorial, que a gente fala. A gente divide os atendimentos entre hospitalar e ambulatorial. O que é hospitalar é um pouquinho mais focado, né? Naquilo que está acontecendo com o paciente no momento. Senão você não dá conta. Às vezes as famílias também têm um pouquinho de dificuldade. Eu entendo. Você está lá, às vezes você chegou lá para fazer uma consulta, às vezes você esperou 1 hora e quando chega é um pouquinho rapidinho, né? Mas também tem o nosso lado, a gente tem um fluxo muito intenso. E às vezes tu tá ali com um quadro gripal, mas dele na sala do lado tem uma criança que se cortou, tu tem que ir lá fazer sutura, na outra chegou uma convulsão. Então são várias coisas e você tem que priorizar aquilo que é mais grave. Então às vezes o que é o mais simples acaba tendo um pouquinho menos de tempo pra gente priorizar aquilo que precisa mais atenção. Mas aos pouquinhos tu vai equilibrando. Não, e falar isso é muito importante, assim, acho que trazer isso pra discussão, né? São raros momentos que a gente observa, são comportamentos que a gente observa, né? Situações sociais, mas falar aqui sobre isso, como a gente está tendo essa oportunidade hoje, eu acho que é muito interessante. Quem está ouvindo vai ter ali suas opiniões, vai ter suas historinhas, né? Sim. E deu para perceber que você é ligada no 220. Como uma médica pediatra tem que ser. Acelerada. Sempre no 12, eu falo. Que coisa boa. Você lembra, assim, de algum caso... que alguma criança, assim, com a sua espontaneidade que a gente falou no comecinho ali, te surpreendeu de alguma forma? Tem uma que foi faz pouco tempo, gente, que, assim, sério, foi muito, muito boa. Era Natal, então, assim, as famílias são muito queridas, assim, gente, é muito recompensador mesmo. Então, no Natal eu ganhei um montão de lembrancinhas, chocolatinho. Então, todos os pacientes sempre chegavam com alguma coisinha. Aí, uma criança chegou com uma sacolinha, assim, e me alcançou. Aí eu abri, era um pão de mel com uma árvore de Natal. E eu falei, nossa, que lindo esse presente! O Papai Noel que trouxe pra doutora? Ela me olhou, não foi a Mariana. A própria Mariana trouxe, não foi o Papai Noel, doutora. Então as crianças, elas te dão essas respostas, né? Tipo, não foi o Papai Noel, não tem Papai Noel aqui, só a Mariana, eu que te trouxe o presente. Olha, a tua história me fez lembrar de uma coisa bem curiosa, que é o desenvolver. Então, a criança, você pega as crianças no nascimento também, a gente já vai falar disso mais, mas ela nasce totalmente envolvida com a mãe, achando que ela e a mãe é uma coisa só, né? Aí ela vai crescendo e vai se desenvolvendo, né? Esse no movimento de negação, de sair. E a criança fala de si na terceira pessoa. Você falou, a Mariana, né? Ela falou de si na terceira pessoa. Como é que é para você... essa transposição do lúdico, assim, de ver esse desenvolvimento realmente cognitivo, junto com a saúde, né, que é claro, em primeiro lugar, né, a gente sabe se a criança está saudável, ela está comendo bem, dormindo bem, ela vai ter o desenvolvimento emocional. Você vê isso, assim, que esse é o ponto? Com certeza. A gente acompanha isso, começa a ver, aos pouquinhos, a gente vai notando essa diferenciação. Até que nem você, no meu consultório, eu atendo de todas as faixas etárias, desde o recém-nascido até 16 anos. Então, você já consegue ver isso, a diferença de você atender uma criança de 2 anos, né? Você consegue ver quando chega uma criança maior, às vezes você tem que até mudar o comportamento, que você está habituado a um ritmo, chega uma criança maior, já é diferente. Então, realmente, tem toda a diferença, a criança vai se envolvendo, e isso é parte do desenvolvimento e parte daquilo que a gente precisa observar para ver se está tudo dentro do adequado. A gente não vê só parte física, a gente também vê parte emocional, social, onde que a criança está inserida, como que está aquela família, como que está na escola, no ambiente que ela está, na comunidade que ela está. Isso é importante também para a gente avaliar o desenvolvimento da criança. Você acha que o adolescente está pré-adolescente cada vez mais cedo? Assim? Nossa, certeza. Eu dou uma sofrida às vezes lá no consultório, que chega umas menininhas novinhas. Tipo 8 anos, que já parece... E eu tô tratando que nem criança. E já parece adolescente. Parece moça já.
tá bem diferente. É outro ritmo, porque pensa assim, quando eu era menininha nessa idade, eu ainda tava na boneca, mas já não é mais assim. As crianças estão em outro ritmo. Eu vejo bastante assim no consultório, que tem muitas famílias que resistem a isso. Então, mães assim que não dão celular, que dão uma segurada, né, até uma certa idade, para tentar conter esse desenvolvimento acelerado, precoce. Mas isso é difícil porque tá muito, muito solto, né? Tem muito, assim, tá muito difundido. A internet está aí, as informações estão aí, o acesso é muito amplo. Então, fica um pouquinho difícil. As famílias tentam dar uma segurada, mas as crianças estão voando, tá muito mais acelerado mesmo. E por que esse aceleramento? Se atribui a quê, assim? Fisicamente falando, tem algo alterando as crianças de hoje? Tem alguns estudos que falam sobre isso. A questão de exposição a telas, a imagens, assim, um pouquinho diferentes do que aquilo que a gente era acostumado, né? Então, alguns estímulos visuais que vão fazer a liberação de hormônios, causando um desenvolvimento mais acelerado, uma puberdade mais precoce. Então, tem estudos falando sobre isso. É claro, ainda está se observando isso porque é algo novo, né? Que vem aí ao longo dos anos, mas a gente ainda vai ter conclusões sobre isso. O que essa exposição de telas tem ocasionado nessas crianças, né? Telas e conteúdos que antes a gente não via crianças dessa idade assistindo, né? Consumindo Consumindo informações, Só que hoje né? a gente tem uma coisa que não tinha na minha infância, que é a classificação indicativa na TV. Todo filme ou série, programa tem a classificação indicativa lá, né? Na minha época, como eu disse, na minha época, você sentava lá e assistia junto com o pai e a mãe, e tinha cenas assim, né? Muitos momentos que você não aceitáveis hoje em dia, né? Absurdamente inaceitáveis hoje em dia, Sim. né? Como é que você lida com isso, às vezes, quando você percebe que a família chegou com uma criança que tá, assim, um pouquinho fora da caixa, sabe? Tipo, você consegue dar alguma dica meio moral, assim, pros pais, nesse sentido também? Eu sou muito sincera. Vamos falar dessa sinceridade, então. Eu sou meio sincericida, às vezes, mas eu sou muito sincera, assim, realmente. Eu acho que eu não tô ali pra só afagar, não. Assim, se tem alguma coisa que não tá legal, que eu, como profissional da saúde, observo que não tá adequado, eu falo, mãe, esse estímulo não tá legal. Quantas horas de tela? O que tá assistindo? O que tu tá supervisionando nesse celular? Porque tem crianças que chegam 6 anos com um celular próprio. Então, assim, daí tu vai me dizer, nos filmes tem classificação indicativa, mas no Insta. Fica lá no Instagram, descendo não tem controle do que a criança tá assistindo naquele outro das danças, TikTok. Fica um dia ali naquele TikTok vendo vídeo. Então, assim, a gente precisa dar uma orientação para as famílias quanto a isso. Eu sempre converso sobre esse assunto, quando a criança vai ficando maiorzinha, perguntando como é que tá esses hábitos com a família, o que tem assistido, se a família supervisiona esse computador, esse celular. Isso é importante, sabe? Como médica pediatra, você é absolutamente favorável ao controle parental. Tem que ter. Tem que ter. Eu sou a favor, né? Eu vejo que faz muita diferença nos hábitos da criança. Você falou que recebe pacientes até 16 anos, né? A gente sabe que hoje essa é uma idade que alguns já estão até com iniciação sexual. Você chega a pegar esse tipo de coisa, assim? Chega. Né? Como é que você lida? Qual que é a realidade hoje? Assim, é que eu não tenho um problema em conversar sobre isso também. Eu converso bem tranquilo. Às vezes eu peço pra mãe sair do consultório pra conversar com a criança. E daí ela sai de nariz torcido. Não, é que às vezes a mãe, na verdade, a mãe gosta. Por quê? Porque eu noto que algumas mães têm um pouquinho de dificuldade de conversar com as crianças, com as filhas, né? Nem é mais criança, sobre isso. Então, assim, a mãe tem essa dificuldade e ela gosta que você converse. Então, elas chegam e falam, doutora, ela tá mais mocinha e tal. Queria que você conversasse com ela. Então, elas trazem essa necessidade. E aí, eu converso pergunto, faço essas perguntas que às vezes a mãe não tem tanta coragem de fazer. Aí, claro, tento o máximo de uma forma... nunca você chega pergunta diretamente, porque senão é constrangedor. Mas tento ao máximo envolver e se tornar como se fosse, no momento, uma amiga para aquela menina poder conversar comigo. Interessante. Pro menino, pra menina. O menino é um pouquinho mais retraído, mas a gente, aos pouquinhos, vai tentando conversar. Aí, através do exame físico, vai examinar, já pergunta sobre o corpo. Assim, a gente vai conseguindo colher mais dados aí e poder ajudar o paciente. Você tem alguma historinha nessa faixa etária, assim, que envolve, inclusive,
Porque eles têm muitas dúvidas nesse momento, né? E se acham ridículos em tudo. Eu lembro que na minha adolescência, pra mim, era a palavra de ordem. Ai, você é ridícula nisso. Eu não sei o que é ridículo. É uma bobeira de adolescência, né? Você precisou, assim, dar esse direcionamento. Alguma história, assim, que você lembra que foi importante pra criança, pra adolescente naquele momento? O que mais, assim, eu acho que vem, assim, que eu acabo conversando é sobre a questão do corpo. Assim, especialmente de menina, assim, insegurança em relação ao corpo. E engraçado, eu tive um pacientinho menino, e também, assim, com essa insegurança em relação ao corpo. Então, essa fase, eles têm essa dificuldade de se aceitar a própria imagem, aí vai pra escolinha, tem um colega diferente, um colega assim, um colega assado. Aí, às vezes, rola aqueles comentários, eu até pergunto, alguém comentou na escola? Alguém fala alguma coisa sobre o corpo lá? Pra entendendo eles, né? E ali eu vou tentando explicar que todos temos nossas belezas, que somos diferentes, e assim vai naquele bate-papo para tentar aos pouquinhos e conversando com a criança sobre isso. Mas o que eu acho que mais rola é essa insegurança do corpo mesmo, assim, se sentir adequado ao molde ali que o grupinho tem, sabe? Interessante porque os braços, eles crescem antes mesmo, isso é fato, não é verdade? cresce mesmo. E fica um pouquinho desproporcional, né? O corpinho às vezes não cresce simétrico, né? Quanto à atividade física, assim, já que a gente ainda tá falando de adolescente, né? Quem tá entrando na adolescência, como que você vê essa questão da criança e do adolescente ter alguma atividade, assim, realmente? Tem uns que começam balé ou karatê, enfim, esportes, assim, artes marciais bem cedo, tipo 3, 4, 5 anos de idade, ginástica rítmica. Como é que você vê, assim, esse desenvolvimento, esse crescimento com esse corpo em movimento também? Sim, eu vejo como muito positivo, lógico, o exercício físico. A gente nota muita diferença daquela criança que fica mais no videogame, no celular, no computador, mais presinho daquela criança que vai se desenvolver fisicamente, que vai desenvolver habilidades físicas, né, nos treinos, nos jogos, né, com essas atividades. Então, sempre eu tô orientando a família que inscreva seu filho nessas atividades, porque é importante tanto para desenvolvimento físico, até porque a gente sabe que hoje o consumo calórico de alimentos não tão saudáveis aí é grande, né? Então, desenvolvimento físico, a questão de desenvolvimento psíquico, né? O esporte traz esse desenvolvimento de valores. Então, para a criança, isso é muito positivo. Esporte em equipe também é bem legal para desenvolver relação com os demais. Então, sempre que a criança tá inserida num esporte, o desenvolvimento, a gente nota que tem diferença em alguns pontos. Então, eu acho bem legal indicar essa atividade para os pacientes. Eu vejo que também tem que lembrar que quando a gente era criança, a gente vivia na rua, de pé descalço, brincando de esconde-esconde. Era diferente, a gente se desenvolvia nessa parte. E agora as crianças estão ficando mais fechadinhas. Então, às vezes, falta isso para a criança botar o pé no chão, correr, pegar a bola, se sujar, cair, brincar. Né? Essa interação é importante. Nossa, a competitividade saudável da criança antigamente era muito presente, né? E hoje em dia é através do esporte que a gente consegue isso, né? Isso aí. Fazer com que a criança lide um pouquinho com o desafio, com a frustração, porque também é importante, né? Com certeza. Tem criança que parece que tá dentro de uma redoma, né? Você sente isso? Com certeza, com certeza. E aí que a gente vê, às vezes, casos de crianças que estão sempre doentinhas, mas muito protegida, né? Não se suja, não brinca, não pega lá a vitamina S de sujeira, né? Não interage, não tem contato com animais, não tem contato com outras crianças, muito isolada. Então, isso acaba prejudicando também essa parte, né? Desenvolvimento de todas as áreas, inclusive imunidade. Então, a criança tem que ser mais solta. Tem que criar mais solto. Era assim que a gente era criado, né? Só que as coisas mudaram, então a família muitas vezes tem medo de deixar sair, de deixar ir brincar em determinados lugares. Então essa proteção às vezes acaba atrapalhando essa atividade da criança. Já que você falou de animais, vou evocar aqui o Groot, o Costelinha e a Pete. São seus 3 pets, né? Meus 3 pets. E eu lembro que muito, muito tempo atrás, eu li um estudo que é muito importante para uma criança ter o contato com o animal de estimação, né?
Como é que você vê isso, já que você também ama tanto animais? E tem estudos, inclusive, comprovando que a exposição a animais é fator de proteção contra certas doenças, principalmente as alérgicas, asma, dermatite atópica. Então, você se expor a animais gera um pouquinho mais de resistência, né? Então, desde cedo ser exposto é interessante, sim. Legal. Já que você falou de doenças, eu quero 2 respostinhas assim. Tá. Doenças de meninos, doenças de meninas, assim. Claro, a gente sabe que algumas pegam os dois, né? Tipo asma, dermatite e tal, mas pra gente focar, por exemplo, quais são as doenças de meninos, assim, as que mais chegam pra ti, que você vê que é característico, assim, do menino e a da menina? Porque a fimose é uma das que a gente sabe, né? A primeira que vem na cabeça é a de menino, porque é muito comum, né? Mas vamos lá. De menina me vem à mente a candidíase, porque adolescente já pode pegar, não pode? Já pode pegar. Ou ela tem relação direta com relação sexual? Não. Não, né? A candidíase pode pegar desde bebê. Porque é um funguinho ali que acaba proliferando em ambientes úmidos, fechados. Região da fralda, perfeição para desenvolver fungo, né? Ambiente fechado, quentinho, escuro. Então, pode pegar enquanto está no uso de fraldas. Isso é comum. Também quando acaba iniciando ali de fazer a limpeza sozinha. A criança tem um pouquinho de dificuldade para limpar. E vai para a escola, não limpa tão legal. Fica lá a tarde toda ali úmido, né? Aí também pode desenvolver. Então, a candidíase é algo mais feminino, o que também tem maior prevalência em menina. Infecção urinária. Por que dá mais nas meninas? Dá mais nas meninas por causa da proliferação bacteriana que tem ali no canal vaginal, acaba ascendendo com mais facilidade nas meninas do que nos meninos. Então, nos meninos, digamos que a bactéria teria que percorrer um caminho maior, nas meninas a vagina fica mais exposta. Então, por isso que acaba desenvolvendo mais nas meninas. E, tipo, já dá em menininha novinha ali, 3, 4 aninhos, já é possível? Antes ainda pode acontecer. Mesmo em bebê? Mesmo em bebê. Nossa. É uma doença com uma prevalência bem grande, assim, que a gente acaba atendendo com bastante frequência. E como é que a gente vai ter o sinal, assim, na menina, que ela tá... Ai, né? É desconforto pra fazer xixi? Alguma dorzinha abdominal? O que ela relata? Aí varia um pouquinho com a idade, né? Porque se for menorzinho, não vai relatar. A criança... Aí o desafio da pediatria sempre é esse, né? A criança às vezes não consegue especificar o que tá sentindo, né? Então, assim, não vai conseguir relatar especificamente onde que é o desconforto. Criança pequenininha, febre, é um sinal de infecção urinária. Inapetência, estado geral caidinho, às vezes vômito, quando vai evoluindo a infecção. Até o vômito? Até vômito pode acontecer de infecção urinária. E aí, conforme vai crescendo, a gente vai notando outros sinais. Então, desconforto para urinar, a mãe se refere que a criança fica segurando o familiar, né? Nota que a criança vai no banheiro e segura, ou fica indo no banheiro várias vezes, nota que a urina muda de cor, fica cor um pouquinho mais forte, mais escura. Aí são sinais de infecção urinária. Nas maiorzinhas, aí já vai ficando mais parecido com a mulher, né? Aquela dor abdominal, baixo ventre, dor para urinar. Quando vai ficando maior, a criança já vai conseguindo referir isso. Mas no começo é um pouquinho diferente o quadro, assim, que a gente faz o diagnóstico. Eu posso te fazer uma pergunta engraçadinha? Pode! Porque já que a gente tá falando, né, dessa parte mais íntima de meninos e meninas, qual que é o nome, assim, que você dá ou chama, por exemplo, pro menino, né, pro pênis do menino, pra vagina da menina, quando você tá tratando com um pequenininho ali, que você tem que, às vezes, explicar alguma coisa pra ele? Sim, eu falo de um jeito. Às vezes eles não entendem muito, eu vou conversando. Eu falo amiguinha. Eu falo assim, vamos... Tu deixa a tia ver teu amiguinho? Toda vez eu falo a mesma conversa. Eu chamo a mãe, eu chamo o pai, eu explico. A tia só vai olhar porque a tia é médica, o papai e a mamãe estão aqui, por isso que a tia pode ver, para que eles entendam que eu tô mexendo porque que é uma situação especial, para que não normalize alguém chegar e pedir para ver as partes íntimas. Muito importante você falar isso. Então, eu sempre dou essa explicadinha, peço pro familiar ficar juntinho ali, do lado, para que eles entendam, né, que hoje eu tô vendo por causa disso, mas que se outra pessoa tentar ver, não tá legal, né? Bem interessante. Nossa, a gente tem muito assunto para falar. Só de desfraude daria para abrir aqui vários minutos. Mas eu queria também agora falar um pouquinho de nascimento, sabe? Desse momento, assim, acho que tão brilhante da vida de um pediatra, né? Ter a oportunidade de pegar ali um bebê pela primeira vez, que acabou de ser gerado, de sair da barriga da mãe. Como que é para você, assim, viver isso? É muito lindo, assim, ó. Realmente, na pediatria,
pra mim, é a parte mais linda de tu participar. No começo eu chorava mais. Agora eu fui ficando um pouquinho mais firme, porque não fiquei a Maria Chorona. Mas, assim, é muito lindo ver aquele momento, pra aquela família, o que significa aquilo, você participar daquele momento. Sempre eu vejo, assim, as famílias postando as fotinhas do parto e eu tô lá atrás, assim, é tão gostoso ver que você tava com aquela família naquele momento. Não pra ser protagonista, jamais. Tu tá ali como eu falo, um penduricalhozinho ali, eu só sou parte daquilo, mas é um privilégio estar junto, né? E o que também me chama muita atenção, que assim faz muita diferença para mim, é quando eu posso ajudar. Quando as coisas às vezes saem um pouquinho fora do normal e eu tô ali. Então você tá ali para fazer a diferença. Naquele momento poderia dar tudo errado, mas você tá ali e pode ajudar aquela criança a seguir. Né? Você lembra de alguma historinha de um bebê que você reanimou, assim, logo ao nascer? Conta pra gente. Vou contar, então, assim, uma que foi, assim, bem marcante, que fui chamada para uma sala de parto, um parto normal, e a mãe estava bem cansada, assim, já estava muitas horas em trabalho de parto, e já tava sem força, assim, você via, querida, assim, sabe quando você se sente no lugar dela, assim, você vê que ela já tava esgotada. E o que acontece é que quando o trabalho de parto começa a ficar mais prolongado, o coraçãozinho do bebê sofre um pouquinho, começa a bradicardizar, que a gente fala, o batimento começa a desacelerar. Nesse momento é um momento decisivo. A gente precisa intervir e fazer a retirada do bebê. Então, assim, a obstetra interviu, conseguiu retirar, e quando o bebê nasceu, ele já nasceu em parada. Essa foi uma das últimas, então, assim, que eu me lembro que foi faz pouquinho tempo. Então, nasceu em parada e ninguém esperava. É sempre assim, tu nunca espera, porque tava vindo tudo bem, evoluindo tudo bem. E foi aquele corre-corre. Sempre é assim. E você, como pediatra, não é fácil. Porque daí a mãe tá ali do lado, o pai tá ali do lado, a avó, e você tem que coordenar a tua equipe. Porque não é só tu, é tu e os demais. Tu tem que dizer o que cada um vai fazer naquele momento de fazer a reanimação. Então, tu tem que, ao máximo, se centrar. Sempre que acontece isso, sempre que eu pego um bebê mal, a primeira coisa que eu faço eu fecho meu olho rapidinho e peço que Deus esteja ali comigo. Porque eu sinto que é Deus que vem através de mim e faz com que aquilo dê certo. E aí eu centro e vai na reanimação. Quando tu termina e vê que aquilo ali deu certo, que a criança volta à vida, que tu consegue... Quando tu larga assim, eu tremo tudo. Quando eu vejo, sai aquela... Tu vê que tu tá adrenalizado, né? Tu larga assim, que tu vê que deu certo. É assim, a maior gratidão que tu pode sentir, né? Assim como pediatra é essa. É um momento muito gratificante. Nossa, eu me arrepiei inteira escutando tua história. Aí eu me lembro desse dia que, assim, que eu peguei aquele bebezinho pequenininho, levei pra mãe, assim, o pai só me olhou e falou assim, doutora, você é um anjo pra gente, muito obrigado. Ai, é tão gostoso, assim, é gratificante. Que delícia, né? Gente, gratificante. Nossa, emocionante demais. Dá pra usar desfibrilador em bebezinho? Não, é só a reanimação cardíaca. Reanimação. E é com os 2 dedinhos, né? Isso, aqui no peito, isso né? Mesmo. A gente faz ou a técnica dos 2 dedos no peito, assim, ou com os 2 polegares. Nossa, é muito sutil. Muito pequenininho, tem que saber certinho. E o primeiro certinho. choro foi ali na sua mão, depois da reanimação. Sim, isso acontece assim não é incomum, assim, às vezes a família pensa que é um pouquinho mais difícil disso acontecer, mas isso acontece com certa frequência, porque apesar do parto ser algo natural, pode acontecer intercorrências. Eu sempre falo assim, é um momento de transição muito grande para a criança, e às vezes a criança dá uma sofridinha no começo, porque ela tava lá envolta em líquido, com um cordão, né? Então, assim, às vezes ficam longas horas em trabalho de parto, né? Às vezes as condições ali já tá com redução de líquido. São várias coisas que podem afetar. Então, realmente é um momento de estresse pro bebê. Alguns passam por esse estresse com tranquilidade, e alguns a gente precisa intervir e ajudar. E quando isso acontece, você tá ali e poder fazer a diferença é inexplicável. Que lindo, doutora. Nossa. Ufa! Depois a gente falar de toda essa emoção, né? De transpor do mundo interno para você nascer para a vida, para esse mundão externo de Deus, tudo que é possível, né? Falamos até a adolescência. Bom, eu só tenho te agradecer
estar aqui com a gente, né? Ter entregue tanto, contado tantas histórias, dado tantas orientações. Muito obrigada, doutora Isabela, por esse momento. Imagina, eu que agradeço. Bem, muito bom poder compartilhar um pouquinho aí do que a gente vive, é tanta coisa, né? E adoro bater um papo, conversar, contar as histórias, e é bom pra gente conhecer todos os lados, né? A história, às vezes a gente olha pra uma imagem e só vê algo, mas por trás tem muita coisa. Então, às vezes, por trás fica escondido, e é bom a gente compartilhar isso também. Não, com certeza. Eu acho que o Fala aí, Doutor tem esse propósito mesmo, né? De trazer o médico na sua integridade aqui. A gente conversa sobre muita coisa. Muitos momentos no consultório você não tem tempo, né? O médico nem pode, né, entrar em vários assuntos, até pelo fluxo que a gente falou aqui. E essa doutora Isabela aguarda. Espero que você tenha gostado desse episódio. Deixa o seu like, compartilhe, dá todas as estrelas possíveis e fique sempre com a gente, que olha, arrepiado ainda, doutora. Ai, que legal, que legal. Tchau, tchau. Tchau. Inscreva-se no canal do YouTube da Unimed Pato Branco. Siga o podcast Fala aí, Doutor no Spotify. E não perca nenhum episódio. Se você já nos segue, deixe a sua avaliação.